Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a mais curta equipa aqui presente connosco. E gostava de começar por um assunto que eu acho que preocupa os alunos que terminam agora o secundário e que se candidatarão ao ensino superior, e começa a ser a altura de termos novidades aqui. Nós sabemos que no ano letivo passado, por causa da pandemia, houve um conjunto de alterações às regras do concurso de acesso. A seu pedido, a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior deliberou uma alteração em que basicamente aumentava o peso das classificações internas dos alunos, desconsiderando a ponderação dos exames. Entretanto, 2 investigadores do Centro de Investigação e de Intervenção Educativa da Universidade do Porto, que acompanham estes processos há muitos anos, concluíram, e cito, que relativamente à redução do peso dos exames nas médias finais, isso possa fazer disparar ainda mais a inflação de notas, fenómeno que persiste em algumas escolas, algumas delas bem identificadas, e assim qualquer solução que passe por aumentar o peso das notas internas no acesso fica necessariamente mais vulnerável ao poder de compra dos candidatos e das suas famílias. E, portanto, o Sr. Ministro, que dizia em dezembro do ano passado, em dezembro de 2020, que afastava qualquer mudança no regime de acesso ao ensino superior até ao final da legislatura, embora, na verdade, já a tenha feito o ano passado, e a meu ver, erradamente, pergunto-lhe como é que vai ser este ano. Vamos manter esta regra que aconteceu no ano passado ou vai ser alterada, e quando, sobretudo, é que os alunos podem saber com o que é que contam? Depois, sobre o ano letivo em curso e sobre a ação social escolar, que já foi aqui bastante falado. O Sr. Ministro tem como objetivo expresso em vários documentos, entre os quais os contratos de legislatura, alargar a base da ação social escolar é uma das suas metas. Entretanto, foi publicado o relatório do Estado da Educação pelo Conselho Nacional de Educação e na página 361 tem uma tabela, aliás, tem na verdade um gráfico, que identifica o número de bolsas, e dizem que os dados até foram cedidos pelo Ministério, portanto não parece que haja aqui grande erro, o número de bolsas no ensino superior. E verificamos que o pico do número de bolsas foi em 2017, com cerca de 74.500, em 2018 começou a cair e em 2019 são 72.000. Quando olhamos para o documento dos contratos de legislatura, os números são diferentes. Diz-se que há um grande progresso porque as bolsas que tinham sido 64.000 em 2014 e 2015 já eram 80.000 em 2018 e 2019, que não bate certo com os números do Conselho Nacional de Educação, e projeta-se um aumento para 90.000. Ora, o Sr. Ministro tem como objetivo alargar a base da ação social escolar, ela está a estreitar, segundo o Conselho Nacional de Educação, com dados fornecidos por entidades do Ministério. Portanto, eu gostava de saber em que é que ficamos. Afinal, estamos a ter mais bolsas? Não estamos, é um problema do momento em que estamos a olhar? É onde? O que é que se passa aqui? Isto não é irrelevante para o momento em que vivemos, de facto, não é? Se há coisa que eu acho que nós estamos todos de acordo é na necessidade de haver um sistema de ação social escolar forte e, neste momento, ativo, para garantir que os alunos, ainda por cima com o ensino presencial, que querem continuar no ensino superior, conseguem suportar essas despesas e que não desistam por razões económicas. E aí também volta a um outro tema que tem que ver com o abandono escolar. Não é só uma matéria de consciência, embora lhe fique muito bem, Sr. Ministro, fazer este controle e esta monitorização regular. É uma matéria de Orçamento de Estado, ficou regulado no Orçamento de Estado por uma proposta do CDS, que seria este ano particularmente dada atenção a um sistema de monitorização do abandono escolar para que houvesse uma prevenção exatamente desses números. E, portanto, eu também gostava de saber, isto é o quê? É casuístico? O Sr. Ministro faz uns telefonemas de vez em quando para as instituições para saber como é que está? Ou há, de facto, um sistema robusto, como, por exemplo, montou para o emprego científico com informação regular sobre aquilo que está a acontecer? Volto a dizer, não só a matéria não é menor, como, ficando-lhe bem a sua preocupação, é mais do que isso, tem força de lei. E, portanto, gostaria de saber o que é que acontece aqui. Depois, sobre os contratos de legislatura, continuando aí, nós recebemos de facto o documento, já não recebíamos há um tempo, foi com gosto que voltei a olhar para o documento, provavelmente dos serviços, não lhe estou a atribuir responsabilidades, mas não estávamos a receber. E houve algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, se calhar, tem uma resposta muito fácil, o Sr. Ministro dir-me-á. Houve uma redução das despesas das instituições de ensino superior, dos montantes transversais. Está explicado parte das razões no próprio relatório. Eu gostava só de saber se tudo aquilo que tem que ver com linhas de investimento Covid está fora deste âmbito. E por isso é que não aparece aqui, porque senão eu esperaria ver um efeito diferente na rúbrica de despesas de ensino superior. Agora, a outra coisa que me chamou muita atenção tem a ver com o quadro da página 27, com a utilização dos saldos de gerência de anos anteriores.
E, de facto, aqui há uma alteração muito grande, à exceção de, eu espero não estar a dizer mal, mas à exceção de 5 instituições que tiveram um aumento dos seus saldos de gerência, todas as outras tiveram reduções substanciais dos seus saldos de gerência, particularmente a Universidade de Aveiro, do Minho, o Instituto Politécnico de Viseu e a EES de Lisboa. E eu gostava de saber o que é que aconteceu. Porque se em alguns casos nós podemos assumir que possa ter sido uma utilização, por exemplo, para infraestruturas, alojamento estudantil, quer dizer, são montantes muito substantivos. Por exemplo, como lhe dizia, na Universidade de Aveiro, o saldo passou de, eu não quero dizer asneiras, estou aqui a ver, mas eu já não vejo muito bem ao pé, passou de 25 milhões para menos 6 milhões, menos 7 milhões. Pronto. E, portanto, eu acho que há aqui um problema. Acho muito bem que se usem os saldos de gerência, mas e agora, quando passamos para negativos, como é que é? Porque, sim, é verdade, e eu concordo nesse âmbito com o Sr. Deputado Duarte Marques, se há área onde não houve nenhuma reforma significativa e onde ela fazia sentido, é no financiamento das instituições de ensino superior. Estava prometida e foi deixada pronta num governo PSD-CDS, negociada, não houve nenhuma alteração em quase um mandato e meio, e isso agora reflete-se também nestes números. Ainda gostava de falar num outro assunto que tem que ver com a taxa de diplomados, que é outro assunto que também vem no Estado da Educação, na página 22, e de facto a meta era 40% em 2020 para os 30 a 34 anos, ficámos em 36,2%, com uma diferença muito significativa por género, não é? As mulheres com 42,5% acima da média e o sexo masculino, os homens, em 29,7%, portanto muito abaixo da média. Acho que só isto também valia a pena tentar olhar para o que se tem a ver com a distribuição dos cursos, o que é que se passa. Mas o Tribunal de Contas apresentou um estudo, segundo uma notícia de 15 de janeiro, que eu depois fui olhar para o próprio estudo para ver se coincidia, e coincide, que apontava várias críticas e dizia que a meta foi de facto definida em 2010 e é muito relevante para Portugal, num contexto em que temos um déficit estrutural na qualificação da população e da previsão do declínio da população ativa, crescente envelhecimento e, portanto, com muitos obstáculos ao desenvolvimento económico e criação de riqueza, coisa que se vai colocar, e vou terminar só com esta pergunta, coisa que se vai colocar a breve trecho novamente. E diz também que não foi possível examinar a eficácia das medidas concretas e específicas para esta taxa. E sobre isto, e termino, no contrato de legislatura, a medida que aparece para promover o aumento dos diplomados, entretanto cuja meta foi adiada para 2023, é o ensino à distância na Universidade Aberta. Parece-me um bocadinho curto, mas em todo o caso, se é este o processo, o que é que foi feito e em que é que está este processo? Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Para responder, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor, tenha a bondade. Os mesmos 7 minutos. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Ana Rita Bessa, muito obrigado pelas perguntas e obviamente são aspectos que, se há qualquer dúvida, interessa antes de mais clarificar. Primeiro, o acesso. O acesso ao ensino superior, se há algo que mostra o trabalho que tem sido feito nos últimos anos, é efetivamente um aumento sistemático e gradual de todos os anos e, sobretudo, no ano letivo que estamos a viver este ano de uma forma inédita. Tomámos uma opção política clara de não fazer qualquer ruptura no sistema de acesso, em resultado do trabalho que eu aqui em 2016 apresentei e de indo adaptando ano após ano o sistema de acesso. E hoje sabemos que essa foi uma boa opção de política pública e para isso fizemos e criámos todos os anos um grupo de trabalho presidido pelo Presidente da Comissão Nacional de Acesso, o Diretor-Geral do Ensino Superior, o Presidente do CISPES e depois acompanhado por peritos da ANCAP, peritos quer no Conselho Nacional de Educação, quer em instituições politécnicas e privadas que nos têm acompanhado ano após ano na evolução sistemática de algumas alterações. Foi assim que alterámos a via de acesso, sobretudo através das formações curtas de âmbito politécnico, os chamados cursos tecnológicos profissionais. Foi assim que alterámos sistematicamente e de uma forma bem planeada o acesso para concursos especiais na via profissional.
Mais uma vez, este ano já nomeei o grupo de trabalho que vai olhar ao impacto do acesso este ano, incluindo as questões do abandono e que irá, obviamente, orientar o debate, quer com as instituições, quer com o Conselho Nacional de Educação, para o próximo ano. Agora, não podemos confundir a nota de acesso ao ensino superior com a nota do ensino secundário, porque são aspectos diferentes e, obviamente, que são aspectos distintos daquilo que é a conclusão do ensino secundário, daquilo que é o acesso. Mas temos, portanto, evoluído na questão do acesso de uma forma gradual e sistemática, sabendo que é algo que tem implicações claras do ponto de vista social em todas ou em muitas famílias e, por isso, tem que ter uma evolução gradual e os relatórios dos grupos de trabalho todos os anos, que são públicos, mostram essa evolução. Em relação aos dados que referiu das bolsas, não podemos confundir bolsas de estudo com as bolsas dos apoios sociais. Efetivamente, como eu aqui já demonstrei quando apresentei aqui o Orçamento de Estado 2021 e já tinha antes, na última audição, antes do verão, referido, naturalmente, que a razão pela qual foi alargado o limite de elegibilidade este ano tem muito a ver com uma redução de bolsas, porque teve a ver para o anterior limite de elegibilidade com o aumento do PIB per capita nacional. E por isso, efetivamente, este ano, pela primeira vez, temos um aumento de elegibilidade para além do aumento efetivo do valor da Bolsa, de uma forma a garantir efetivamente a abertura do acesso ao ensino superior e, como disse aqui, já estamos em dezembro com um aumento de bolsas efetivamente pagas de cerca de 13% face ao último ano. Portanto, efetivamente, a questão da diminuição de bolsas é também, nos critérios antigos de elegibilidade, um bom fator, porque tem a ver com o aumento do rendimento das famílias e, por isso, para abrir o acesso, sabemos, efetivamente, que tem que ser aberto os limites de elegibilidade, como foram feitos já para este ano letivo. A terceira questão crítica tem a ver com o abandono escolar. Eu ia pedir ao Secretário de Estado, João Sobrinho Teixeira, para falar de um projeto específico que está em curso numa universidade e em 2 politécnicos. É algo que temos que fazer naturalmente e sem qualquer desresponsabilização do Estado, em estreita articulação com as instituições de ensino superior, porque o abandono escolar tem que ser visto dentro da sala de aula e com uma proximidade particularmente importante junto dos estudantes. Mas para lhe relatar o projeto em curso, eu pediria ao Sr. Presidente para passar a palavra ao Secretário de Estado. Teixeira, pode usar a palavra. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. A questão do abandono escolar é naturalmente uma questão que preocupa a todos e, digamos, as várias facetas com que ele pode encarar. E, nesse aspecto, o Governo está também determinado a fazer uma avaliação das razões e também a ter um projeto que seja ele próprio preventivo para que as instituições possam evitar esse abandono. E, por isso, é uma tarefa que requer estudo, requer análise e está a ser feito um projeto com 3 instituições, a Universidade do Porto, a UTAD e o Instituto Politécnico do Cabo do Ave, através de projetos SAMA que foram também aprovados por essas instituições e sobre os quais estamos a tentar então coordenar essa atividade, envolvendo também a nossa DGEC, porque o nosso objetivo é que esse projeto seja um projeto de estudo e pioneiro, mas que depois seja reprodutível para o conjunto das instituições de ensino superior e, portanto, iremos pôr aqui troncos comuns que possam depois ser validados para toda a comunidade académica e também alguma especificidade que as instituições querem colocar, sobretudo tendo sistemas de alerta que evitem esse próprio abandono escolar. Não é? Essa é uma preocupação, não é só uma preocupação estatística, é também uma preocupação preventiva. Naturalmente, as questões relacionadas com o apoio social são importantes, mas está a parecer-nos muito importante também as metodologias de ensino-aprendizagem que são, digamos, que têm que ser cada vez mais implementadas e
e desenvolvidas para evitar exatamente esse abandono escolar, que é uma das facetas, porventura, que não se podia esperar há tanto, mas que muitas vezes desmotiva os próprios alunos. Por esse motivo também, digamos, acabou de ser aprovado, nomeadamente para o sistema politécnico, um conjunto de projetos que vai neste sentido de podermos trabalhar cada vez mais as metodologias, de facto, de inovação. E, portanto, é um projeto global que se assenta a quase 7 milhões de euros, que vai envolver todo o sistema politécnico e desde logo, nesse sistema, iremos trabalhar com os professores, porque é também envolvendo os próprios professores, é um projeto que envolve também instituições internacionais, vai envolver também empresas que vão apresentar também ideias para fazer essa inovação pedagógica e, portanto, em resumo, responder-lhe que estamos a trabalhar nesse sentido, olhando quer para a componente social, quer também e muito também para a componente das metodologias adequadas de ensino e aprendizagem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.